Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela tem poder de mudar a vida de uma pessoa. É a Tua palavra que transforma. Nós temos batido forte aqui nessa igreja a Tua palavra, pregado a Tua palavra, Senhor. Porque o que salva alguém é a Tua palavra, Senhor. É a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a Tua verdade, precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos, meu Pai, ter um relacionamento com profundidade, meu Pai. Não queremos e não precisamos ser religiosos, meu Pai. Nós queremos ser do Senhor, queremos ser do Senhor, queremos que o Senhor fale conosco. Diga assim: meu Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá na palavra de Deus, Lucas, capítulo 17, no versículo 11. A cura de 10 leprosos. Eu estava pensando, Jesus fala para os discípulos: se você crê em mim, você fará obras que eu fiz e maiores. Jesus, nós vamos ver que só com uma palavra, ele cura 10 leprosos. Você sabe lá o que é isso? Olha quanta coisa boa que Jesus fez. Amém? E diz assim: de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro. O que aconteceu? Saíram ao encontro 10 que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Olha a igreja, olha o que é uma igreja. Igreja é isso. Eles não falaram compadece-te de mim, ele falou de nós. Por isso que é importante você orar pelo próximo. Amém? Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Acontecendo que indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os? Não houve quem porventura voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A primeira coisa que nós temos que entender nesse texto, que naquela época, diga para esse irmão que está ao teu lado, naquela época, se entendia que a lepra era como se fosse Deus punindo alguém. Eles achavam que Deus estava punindo ou castigando. Mas hoje a gente olhando pela sabedoria da palavra de Deus, se Deus punir qualquer um de nós, a gente não aguenta nem ficar em pé. Olha a verdade. Se Deus pesa a mão na vida de alguém, duvido que tenha alguém que consiga ficar em pé. E naquela época, a pessoa que tinha lepra, ela perdia tudo. Ela perdia casamento, perdia filhos, perdia família. Porque tudo que essa pessoa pisava ou colocava as mãos, eles tinham como que imundo. Se encostasse a mão nesse púlpito, teria que queimar esse púlpito. Por quê? Porque eles acreditavam, naquela época, que o púlpito ficou imundo porque uma pessoa leprosa tocou no púlpito. E aí quando se descobria lepra na vida de alguém, uma pessoa ia gritando na frente: leproso, leproso, leproso. E as pessoas iam abrindo o caminho porque ninguém podia tocar. Imagina a humilhação. Imagina a vergonha. A pessoa, da onde ela morava, ela tinha que seguir de a pé, com alguém gritando na frente dela, com uma distância dela, gritando que lá vinha um. Ou seja, a lepra era uma coisa vergonhosa. Era uma coisa que humilhava a pessoa, e ela ia para um leprosário, e daquele leprosário ela só saía dali, ou curada ou morta. E quando ela saía curada, ela tinha que se mostrar para o sacerdote. O sacerdote meio que fazia examinava aquela pessoa e liberava a pessoa ter novamente o convívio com a sociedade. O sacerdote tinha um papel fundamental nisso.
Porque se entendia que aquela pessoa foi curada, então Deus tirou a maldição daquela pessoa e ela estava purificada e ela podia, então, estar no convívio das pessoas. Imagine que humilhação, né, gente? Mas a Bíblia fala que esses 10 homens, eles fizeram o quê? Eles viram em Jesus, eles tinham ouvido falar de Jesus. E quando Jesus passou por onde eles estavam, eles saíram e eles começaram a fazer o quê? Clamar. Eles viram em Jesus a oportunidade de mudança de vida. A primeira coisa que nós aprendemos, coloca para nós a primeira figura lá, por gentileza. Para o milagre acontecer, o primeiro passo sempre é do pastor. Está escrito assim ou não? Ah, desculpa, eu li errado. Para o milagre acontecer, o primeiro passo sempre é de Deus. Para o milagre acontecer, o primeiro passo, fale alto, diga nosso. Amém? O primeiro passo é nosso. Muitos de nós estamos com a vida estacionada ou com a vida andando para trás, porque nós não entendemos ainda que se nós queremos novos resultados na nossa vida, nós precisamos fazer coisas novas. Nós precisamos fazer coisas diferentes. Eu tenho atendido hoje muita gente com depressão. Aí você vai perguntar para a pessoa, como é a tua vida? Você lê a Bíblia em casa? Não, pastor, não tenho tempo. E aí a gente vai entender por que essa pessoa não tem tempo de ler a Bíblia. Aí eu pergunto como é a vida da pessoa. Ah, pastor, é que eu não perco a novela da tarde, depois 6 horas eu tenho outra novela, depois eu tenho não sei o quê. Eu não perco o jornal de notícia, que hoje o jornal, o que vende é destruição. Eu estava vendo, meu Deus do céu, hoje mesmo lá em Santa Catarina teve um incêndio e provocou engavetamento com mais de 25 carros. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas talvez, né, pode ter até perdido a vida, a gente não sabe. E essas coisas as pessoas querem ouvir, querem ver mais do que as coisas de Deus. As pessoas não têm tempo. Segunda-feira nós temos a live pelo YouTube. Tem pessoa que entra, fica 5 minutos e sai. Por quê? Porque elas acham que é muito tempo ficar 1 hora numa live. Só que aquela hora é tempo de qualidade, tempo que você está dando para Deus. Tempo que você está tendo comunhão com Deus. Aqueles homens, eles só foram curados porque eles se levantaram e deram o primeiro passo. Eu e você precisamos nos levantar nesse tempo de hoje e nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos entender que a gente coloca o passo, dá o passo e Deus coloca o chão, coloca a estrada para nós. Diga glória a Deus. Não tem como nós ser abençoados se nós não tomar atitudes. E a atitude que eu sempre estou falando para você tomar, começa a ler a Bíblia. Começa a jejuar, começa, sabe, ser uma pessoa melhor. Pastor, eu quero paz lá dentro de casa. Faz um voto com Deus, a partir de hoje eu não brigo mais lá na minha casa. E aí, você vai ver que essa paz que você está pedindo vai chegar por uma atitude sua. Ah, pastor, eu quero prosperar, eu quero, sabe, ter uma conta bancária abençoada. Faz um voto com Deus de não comprar mais, até você conseguir pagar esses compromissos. Amém? Aprenda a falar não para a sua família, às vezes a gente precisa aprender a falar não. É ou não é verdade? Então, se aqueles homens leprosos, eles não se levantassem e não começassem o quê? A clamar, o que ia acontecer? A vida deles ia continuar da mesma forma. Você vê que lá no 17:12 fala: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Não foi Jesus que foi ao encontro deles, foi eles que foram ao encontro de Jesus. Diga para essa pessoa que está no teu lado, é você que tem que ir ao encontro de Jesus. Amém? Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu sou cheio do Espírito Santo. Só se for o Espírito do Santo. Porque ela não ora, ela não jejua, ela só conhece a Bíblia. Tem pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, gente. Mas você olha para a vida dela, não tem amor, não tem alegria, não ora, não é uma pessoa de oração. Não é uma pessoa amorosa, misericordiosa. Você quer ver uma pessoa que é de Deus? Ela é amorosa. Ela tem amor no coração.
Até para disciplinar os filhos, ela disciplina com amor. Para disciplinar os netos, disciplina com amor. Até quando ele vai falar alguma coisa que não concordou para o marido, para a esposa, é com amor. Diga glória a Deus. Você que está com o teu marido, com a tua esposa, diga assim: eu te amo. Fala aí com o teu marido, com a tua esposa. Ame teus filhos. Amém? Esses filhos que são pequenos, aproveita ficar perto deles enquanto eles querem estar perto de você. Eu tenho falado isso, tem gente que não gosta. A criança começa a ficar adolescente e já começa: o pai, não para com o carro muito aqui na frente da escola. Para umas 2 quadras. Por que, minha filha? Está acontecendo alguma coisa? Não, é que as minhas amigas ficam falando. Eu falei para elas que eu estou indo de a pé para casa. Aí as crianças começam, porque o bullying existe, há muito tempo. Não, papai veio buscar. Pega teu filho, mãe. Pega seu filho e chega lá na escola e dá um beijo nele na frente dos amigos dele. É ou não é? Né, irmã? Dá um beijo no filho na frente dos amigos da escola e fala assim: ô, minha filhinha. Primeira coisa que você vai ouvir, ela vai falar: mãe, para, eu não sou essa criança. Mãe, eu estou passando vergonha. É ou não é assim? Então você tem que aproveitar o teu filho enquanto eles querem ficar com você. E daqui a pouco o teu filho cresce, casa ou não casa? Quem ora para o teu filho casar? Tem que orar. Tem que orar. Outro dia um irmão falou assim: pastor, eu já tenho falado para Deus, minha filha vai casar com 60 anos de idade. Eu falei: está repreendida essa palavra. Já pensou, gente? A mulher com 60 anos de idade não pode construir família, não pode nada e vai casar por causa do ciúme do pai. Eu falei: irmão, não fala isso, não lance maldição para os seus filhos. Amém? Vai ter a hora que eles vão o quê? Na hora certa. Então seja amoroso. Então, o primeiro passo para acontecer um milagre, o primeiro passo é o quê? É nosso. Diga: é meu. Você tem que orar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem ora, não precisa me responder. Quem ora aqui todo dia? Não responda. Se você ora uma vez todo dia, você está quase entrando na UTI espiritual. Tua vida espiritual vai morrer a qualquer momento. Você está entre a vida e a morte espiritual. Porque orar uma vez por dia é pouco demais. Pastor, eu que não oro nem um dia. Olha, já está acontecendo o teu velório espiritual. Mas Deus pode te ressuscitar hoje. Diga glória a Deus. Quer ser abençoado? Para de orar pelos teus filhos e começa a orar com teus filhos. Jó, ele orava pelos filhos dele, mas eu não vi na Bíblia falando que ele orava com os filhos. Ore com os filhos. Casal quer ser abençoado, ore junto. Todo dia. A gente pode estar o sono que for. Antes de dormir, a gente está orando pelo menos 1 hora de oração antes de dormir, eu com a minha esposa. A gente dobra os nossos joelhos e ora. De manhã a gente acorda. O que acordar primeiro, chama o outro, e de manhã, quando a gente acorda, a gente já está orando. Sabe o que isso faz? Isso faz você crescer espiritualmente. Você atrai o favor de Deus, a presença de Deus para a tua casa. Você atrai o favor de Deus para a tua família. Ore antes de comer. Você vai comer lá com a tua família, ore: Deus abençoa a minha família. Ore. Tenha hábito de oração e leitura da Bíblia. É a primeira coisa que você precisa fazer para o milagre acontecer na sua vida. Segunda coisa, coloca para nós lá. Olha só, precisamos entender que tudo que precisamos vem de quem? Vem de Jesus. Pastor, eu estou triste. Essa tristeza é falta de Jesus. Pastor, não estou vencendo na minha vida. Essa derrota que você está sofrendo, desculpe falar, é a falta de comunhão com Deus. Eu posso estar dentro da igreja e não ter comunhão com Deus? Posso. Eu posso ser um pregador e não ter comunhão com Deus. É claro que não tem ninguém que tenha comunhão com Deus que não esteja dentro da igreja. Mas só estar dentro da igreja não mostra que eu tenho comunhão com Deus. É eu entender essa comunhão com Deus, é eu entender que para o meu casamento mudar, eu preciso de Deus. Para minha casa mudar, eu preciso de quem? De Deus. Para minha vida financeira prosperar, eu preciso de quem? Para mim ser curado, eu preciso de quem? Então, resumindo, tudo que nós precisamos é Deus, é Jesus.
Se você colocar Jesus dentro de você, a tua vida vai ser uma bênção. Aqueles homens leprosos, eles entenderam que Jesus estava a cura para a vida deles. Eles entenderam, eles viram em Jesus a oportunidade de mudar de vida. Eles viram em Jesus a oportunidade de ter uma vida abençoada, de ser curado, de mudar a história da vida deles, que era uma vida de vergonha, de humilhação, isolado da família, preso por causa, não de um crime que eles tinham cometido, mas preso por causa de uma lepra que apareceu no corpo deles. Você lembra na época do Covid-19? Que as pessoas que tinham Covid tinham que ficar longe da família. Teve pessoas que morreram de depressão. É ou não é verdade? Quem trabalhava na área da saúde sabe o que eu estou falando. Agora imagine a vergonha, você ir para um lugar com uma doença que não tem cura, você não poder estar no convívio da sociedade, não poder estar com as pessoas, e você entender, essa doença foi Deus que está me castigando, porque era isso que eles entendiam. Mas aqueles homens, eles foram corajosos, valentes, fizeram o que não podia fazer. Eles apareceram lá e começaram a gritar um pouco de longe. Mas o local que eles estavam, os homens podiam ir lá e apedrejar eles até a morte. Só que eles fizeram o que não podiam e começaram o quê? Clamar, clamar, clamar. Porque eles entendiam que tudo que eles precisavam vem de Jesus. Vinha de Jesus. Tudo que você precisa vem de Jesus. Respira fundo aí. Respirou? Sabe por que você conseguiu respirar? Porque Jesus permitiu, Jesus é contigo. Tem gente agora entubado no hospital, é ou não é verdade? Então creia. Terceira coisa que nós aprendemos. Terceira coisa. Coloca para nós lá. Quando clamamos, o Senhor Jesus nos vê. Sabe, às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, removendo montanhas. A gente tem o poder de remover montanhas se tiver uma fé desse tamanho. Mas às vezes a gente não tem nem essa fé. Porque coisas menores do que uma montanha nós não conseguimos resolver. É na verdade. E existe sim tipos e tamanhos de fé diferentes. Jesus chegou para o centurião e falou assim: ó, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Por que Jesus falou para o centurião, nem mesmo em Israel achei fé como essa? É porque existe diferença de fé. Existe diferença de fé. Tem pessoas que estão aqui que têm uma fé muito grande, mas não estão sabendo usar a fé. Tem pessoas aqui que têm uma fé pequena, mas está exercitando, e essa fé vai crescer. Diga glória a Deus. Diga, minha fé vai crescer. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga, tenha fé para conquistar. Fala para ele aí. Amém? Tenha fé para conquistar. Quando nós clamamos, Jesus nos vê. A Bíblia fala que os olhos de Deus passeiam pela terra procurando os... Quem? Os fiéis. Amém? E uma pessoa que é de muita fé, ela vai ser fiel. Ela vai ser fiel no seu relacionamento. Ela vai ser fiel ao marido, vai ser fiel à esposa, vai ser fiel aos filhos, vai ser fiel a Deus, vai ser fiel à sua igreja. Diga glória a Deus. Amém? Você quer que Deus te veja? Clame. Clame. E esse clamar é o quê? É orar. Ora todo dia. Ora todo dia. Fala com Deus. Tem dia que você vai estar nervoso. Ora. Tem dia que você vai estar triste. Quem acorda às vezes triste? Aconteceu ou não? Acontece. Aí você tem que fazer o quê? Orar. Estou triste. Vou orar. Estou nervoso. Vou fazer o quê? Orar. O problema hoje é que a gente não tem mais paciência para orar. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, está muito longa a oração lá que o senhor manda no WhatsApp. Eu estou escutando no 2, lá na velocidade 2, que é muito grande. 7 minutos, gente, que eu mandava. As pessoas não têm paciência de orar. Sabe por que a igreja está sendo fraca no Brasil? Escândalo em cima de escândalo. É para se cumprir o que está escrito nas Escrituras. Mas se a gente for ver, a base da igreja está se corrompendo. Pastores que não pregam mais oração, não pregam mais a cruz, não pregam mais salvação, é só bênção, só bênção, 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 bênção. Eles não pregam mais. É verdade, até um alerta para quem está me ouvindo.
As igrejas estão pregando sua bênção, olha, vem, você vai ser abençoado, bênção. Mas ninguém te conta que você tem que tomar a tua cruz e seguir Jesus. E naquela época a cruz era o quê? Era para a morte. Antigamente ninguém usava pingente de cruz, camisa com cruz, não. Porque a cruz era pena de morte. Jesus quis dizer: você quer vir após mim? Mate a si mesmo, negue-se a si mesmo, renuncie suas vontades, renuncie o seu querer. Amém? E esse clamor a Deus não é só ficar pedindo, é adorar. É dizer: Deus, eu te amo. Acabar o teu dia fazendo uma análise do seu dia e dizendo: Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela chuva que choveu, que não fez estrago. Obrigado por eu conseguir ir para o meu trabalho e voltar em paz e segurança. Obrigado pelo meu casamento, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela comida que eu tenho para comer. Diga glória a Deus. Agradecer. Porque quando você só pede, a sensação que dá é que Deus não é teu Senhor, que não é teu Pai. A sensação que dá é que Deus é nosso garçom e nosso empregado. Que a gente fica toda hora: ô, vem cá. Pensou meu filho ali? Tá, e cadê o obrigado pelas coisas que ele já fez? É ou não é? Eu não sei você, gente, mas eu me considero uma pessoa muito abençoada. Eu me considero. Hoje eu dei um abraço na minha esposa e falei: muito obrigado por você estar na minha vida, obrigado. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus nas mínimas coisas. Nós estamos aqui, é ou não é? Nós temos que agradecer a Deus, pessoal. Agradeça a Deus todo dia, clame a Deus, amém? Olha só o que diz aqui no Lucas 13 e 14. Que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Senhor Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: ide e mostrai ao... Olha só, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor Jesus disse: ide e mostrai ao... Tá, mas quem era que ia até o sacerdote? Quem já era curado. Antes de Jesus ver eles purificados, Jesus falou: vai lá e se mostra ao sacerdote. Quantas palavras, a vida de vocês vai voltar ao normal. Nós temos que começar a crer no que nós não estamos vendo. Jesus viu eles todos leprosos e falou: vai e mostra ao sacerdote. O mostrar ao sacerdote era libertar eles do quê? Daquele leprosário. O mostrar ao sacerdote era dizer para eles: vocês já estão curados. Diga glória a Deus. Amém. E aí, coloca a próxima figura lá, por gentileza. Coloca aí para nós. Próxima figura. A nossa obediência faz concretizar o milagre. O que concretiza o milagre na nossa vida? Quer ver deixar crente feliz? É olhar para o crente e falar assim: ó, Deus tem um plano na sua vida. Ah, meu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Os crentes saem pulando. Mas Deus tem um plano na vida de todo mundo, gente. Você acha que alguém nasceu fruto do acaso? Hein? O que tu acha? Nós tivemos um caso aqui no estado, da moça que ganhou o nenê dentro do banheiro do ônibus e jogou pela janela. Sabe o que aconteceu com essa criança? Está viva. É ou não é? E estava um frio danado. Os policiais viram a sacola caída, viram que estava se mexendo, foram lá, era uma criança caída, uma queda de um ônibus. A criança está viva porque ninguém é fruto do acaso. Aquela mãe rejeitou aquela criança, mas aquela criança tem propósito de Deus. Um dia talvez nós vamos ouvir ela ser uma pregadora e falando assim: um dia minha mãe me jogou pela janela do ônibus. E eu tenho um propósito de Deus. É Deus que tem propósito na vida de todo mundo. Sabe qual que é o problema? É que nós não cremos. Noé, Deus falou uma vez com Noé: ô Noé, faz uma arca e vai fazer com essa medida. Noé, não sei se ele anotou, se gravou na mente, mas ele fez exatamente como Deus falou. Ele levou aproximadamente 100 anos fazendo a arca. E nesses 100 anos Noé não ficou assim: Deus, me dá mais um sinal que eu estou no caminho certo.
A gente está vendo hoje pessoas sem fé e elas ficam assim, ó, ai Deus, me dá um sinal que eu estou na igreja certa. Mostra para mim se essa igreja é certa. Por quê? Porque ela não quer fazer o que ela tem que fazer. Ela não quer passar pelo processo. Ela não quer obedecer. E ela se ilude que acha que alguém vai estralar o dedo e vai acontecer tudo na vida dela. E não é assim. Diga para esse irmão do teu lado, não é assim. Amém? O que concretiza é a obediência não dos outros, a tua. É você que tem que obedecer. É você que tem que fazer a tua. Você tem que plantar, meu irmão. Plantar oração, jejum, leitura da Bíblia, ser uma pessoa melhor. Porque se você não faz isso, quem é que vai fazer por você? Quer ver uma coisa? Quando você está com fome, dá para você olhar para tua esposa, para o teu marido e falar assim, ó, come aí um pedaço de pizza aí por mim aí, para me saciar minha fome. Como é que passa a tua fome? Hã? Quem come? Você. Se eu estou com fome, quem tem que comer sou eu. Na vida espiritual não tem essa. Oh, meu irmão, vem aqui. Não. Eu tenho que obedecer. Sabe, o pastor pode orar por você, jejuar. Se Deus falar não, não tem pastor desse mundo que possa orar para Deus falar sim. Você lembra de Jonas? Quem lembra da história de Jonas? Jonas era um pregador da palavra de quem? De Deus. Ele foi mandado ir para Nínive, né? Foi mandado ir para aquela cidade onde mataram o pai dele. Mataram o pai dele lá. E quando mandaram ele para lá, ele falou, vou nada para essa cidade. Ele pegou o dinheiro dele, pagou e foi para outra. Pensou que ia. Quando ele estava indo para outra cidade, quem fez a tempestade no mar? Deus. E a tempestade começaram a lançar sorte. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Ele dormiu, olha a responsabilidade dele que ele tinha com as coisas. Ele estava dormindo. E aí lançaram sorte e descobriram que era ele. Como que passou a tempestade? Quando ele foi lançado no mar. Você vê que eles tentaram ajudar, remaram, perderam. Olha como é importante isso. Jonas, quando ele foi lançado no mar, os homens tentaram ajudar eles. Perderam bagagem, perderam força remando e não teve jeito. Tem pessoas que têm que entender que é ser abençoado, e obedecer não diz respeito só ao que nós queremos fazer. Obedecer geralmente é fazer o que nós não queremos fazer. Eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou cansado, mas eu vou na igreja cansado. Ah, eu não quero largar a vida errada, mas eu vou largar por Deus. Amém? Eu quero muito pecar, mas eu não vou cometer esse pecado, porque eu quero agradar a quem? A Deus. Quem entendeu, pastor? Então, próxima coisa para você receber o milagre é a obediência. A Bíblia diz lá no 14, lá, ao vê-lo disse, ide e mostrai-o ao sacerdote. Aconteceu que indo eles fizeram o quê? Eles obedeceram a palavra. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim, obedeça a palavra. Se você obedecer a palavra, você vai ser abençoado. Esses dias eu conversando com a minha esposa, nós falando sobre Pedro. Pedro andou sobre as águas, mas na verdade ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Porque Jesus falou, vem, e ele obedeceu. Se você fazer a vontade de Jesus, se você fazer a vontade dele, você vai chegar onde você nunca chegou. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão que está do outro lado, obedeça. Amém? E depois de obedecer, depois de você fazer isso que eu estou falando, dar o primeiro passo, entender que é de Jesus que vem tudo que você precisa, clamar ao Senhor, obedecer, você não pode esquecer de, sabe o que? Coloca a última figura para nós. Precisamos ser de vez em quando. Precisamos ser às vezes. Não, sempre grato.
É tão triste quando eu ouço pessoas falar, sabe o que para mim? Vou sair da igreja que Deus não está fazendo nada na minha vida. Aí eu olho nos pés e a cabeça da pessoa. Você veio como aqui? Veio andando? Então Deus já está fazendo grandes coisas. Eu falei para o seu Adrovani e dona Clair, que alegria de eu ver eles virando aquela esquina ali, sabia, gente? Que alegria. Praticamente era para ter morrido. Pegou 40 e pouco por cento do corpo dele queimado. Pegou esse tempo de janeiro, um calor danado. Um médico falou, vai ter que amputar a mão, vai ter que tirar a orelha. É mão postiça essa aí, irmão? É? Não. Não é. Ia tirar a mão, tinha que tirar a orelha. Tá aí, ó, com a orelha e com a mão. Então agradeça a Deus, pessoal. Aí sabe qual que é o nosso problema? Ingratidão. Quer ver? Você fala só assim para os teus filhos. Sim, 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 sim. Aí um dia você resolve falar não. Teu filho fala o quê? Pô, pai, você não me ajuda? Pô, não faz nada por mim? Pô, porque minha amiga lá ganhou aquela coisa e o senhor não vai me dar? Não, meu celular, eu tenho 3 anos celular. Ah, vocês não me dão nada. Aí ingratidão. Assim nós fazemos com Deus. O primeiro não de Deus. Olha para essa pessoa que está do outro lado e fala, não é você não, né? O primeiro não de Deus, a gente fica beiçudo. A gente fala, eu vou sair da igreja. Onde já se viu eu não ser abençoado. Ei, se você não plantar, você não colhe. Se você não ser grato, até acontece essas coisas na tua vida. Mas vai ser mais lento. Porque a pessoa que é ingrata, a pessoa que não é grata a Deus, ela vai olhar para a vida dela e nunca vai estar bom. É ou não é? Olha o que diz lá no 17:15. Um dos 12, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. O que você faz quando você é abençoado? Tem gente que, foi abençoado, não fala, não conta o milagre. Não conta, não fala para ninguém. Aí alguém está falando mal lá da igreja, ela deixa falar. Ela não fala, não, eu entrei lá, minha vida estava assim, agora está assim. Eu entrei lá, estou aprendendo a palavra. Ela não fala. Aquele homem voltou, gritando em alta voz, dando glória a Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu fui curado, diga glória a Deus! Amém! Você quer ser muito abençoado? Seja grato. Aconteça o que acontecer. Tem coisas que Deus não tem nem culpa. Né? Tem coisas que Deus não tem culpa, gente. Às vezes a pessoa fala, que nem um irmão um dia falou, pastor, eu estou triste, vou sair da igreja, o senhor não é de Deus. Eu falei, ué, o que aconteceu, irmão? Eu fui lá no banco, eu comprei um carro, não consegui pagar as parcelas, e fui lá no banco e falei, se o pastor Eduardo é de Deus, eu vou lá no banco, eles vão me dizer que eu não devo mais nada, aleluia. Chegou lá o gerente e falou, opa, estamos atrás de você, cadê o carro? O carro já está em busca e apreensão, já entrega o carro. O cara saiu de lá batendo o pé, falando que eu não era de Deus. Que culpa tenho eu se ele não paga as contas? Olha que coisa. E às vezes você faz assim com a tua família. Ah, se Deus não converter meu familiar, eu vou parar de vir na igreja. Então eu garanto para você que você vai parar. Porque se você falar isso, nem você é convertido ainda. Desculpa, mas é verdade. Se a pessoa fala isso, ai, se Deus não mudar o meu filho, eu vou sair da igreja. É porque você não se converteu ainda. Porque se você se converteu, você vai ver teu filho fazendo o que está errado e você vai orar por ele. E você vai dizer, um dia o joelho dele vai se dobrar, um dia ele vai estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida dele. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Amém! E daqui a pouco ele vai estar aqui com você. Tem coisas que uma pessoa convertida não fala. Quer ver outra coisa? Eu vou sair da igreja. Como que você vai sair se você quer a igreja? A gente muda de denominação, não sai da igreja. Igreja é uma
Nós temos a denominação. Cada igreja, cada grupo de pessoas vai para uma denominação, mas igreja é uma só, a igreja de Jesus. Então nunca fale isso, eu vou sair da igreja, porque sair da igreja é pisar na lama lá fora. É fazer o que o filho pródigo fez, agora eu vou cuidar da minha vida. E almejar comer comida de porcos, isso que é sair da igreja. Sair da igreja é tirar de Deus de dentro de você, nunca faça isso. Nós temos irmãos aqui que vieram de outra igreja, não se sentiram bem, vieram de outra denominação, não se sentiram bem lá, estão se sentindo bem aqui. Então você não saiu de igreja, você mudou de denominação, mas você continua sendo a igreja de Jesus. Diga a glória a Deus. Fala para esse irmão que está do outro lado, continue sendo a igreja de Jesus. Diga, seja grato. Amém.